Vitor, o Grupo TOC, né, que é resultado da união da Tokstok e da Mobile, hoje é o maior grupo de venda de imóveis no Brasil, né? Mas antes de vocês se unirem e formar esse Grupo TOC, houve uma disputa muito grande. O grupo foi envolvido numa disputa, a família, que era a família antiga dona da Tokstok, não queria que esse grupo fosse criado, houve uma disputa societária. Como é que ficou isso? Bom, Carlos, isso foi resolvido 100% finalmente, mas de fato acho que teve um período ali de bastante, eu diria que turbulência na questão societária, né? Eu acho que pouca gente sabe a história completa da Tokstok, mas a Tokstok em 2011, a família fundadora, que eram os franceses, venderam o controle para um fundo americano chamado Carlyle. E o fundo passou a ser detentor do controle com 60% das ações da Tokstok e desde então vinha fazendo a gestão do negócio junto com a família, né? E a gente se aproximou do fundo e da própria Tokstok já no final de 2022 para discutir uma fusão dos negócios e que foram aqui 2 anos entre negociação, o due diligence, né, para os dois lados conhecerem mais a fundo o outro lado para ver se fazia sentido de fato essa fusão, entender, calcular sinergias para ver o resultado final do que era para ser esperado. E nesse meio tempo, a família ela se mostrou numa posição concorrente à Mobile, porque eles queriam retomar o controle da Tokstok e tirar o fundo de lá. Mas as discussões que nós tivemos, para o fundo, que era o controlador da empresa, era muito mais vantajoso uma fusão com a Mobile, né, que daria uma liquidez para eles maior e, de fato, daria muito mais visibilidade e tranquilidade de que a empresa combinada poderia ter um resultado muito mais forte do que a Tokstok por conta própria, principalmente porque a Tokstok vinha muito endividada num período pós-pandemia, né? E aí ia precisar de muita injeção de capital lá dentro. Com a fusão dos negócios, a gente tinha tanta geração de valor com a sinergia que não precisava disso. Então, para o fundo, fazia muito mais sentido a fusão com a Tokstok e a família, obviamente, não gostou disso, né? Estava tentando disputar esse controle, mas que no final das contas prevaleceu a vontade do controlador da empresa de fato, né? E a gente fez, então, essa junção dos negócios, a gente assinou em agosto de 2024 e a gente fechou a transação em novembro de 2024, então a gente está se aproximando aqui de 1 ano das empresas combinadas.